Existem momentos na vida que parece que estamos atravessando um deserto e esse deserto parece ser interminável. E nessa mensagem você vai conseguir entender um pouco mais, porque alguns desertos em nossas vidas parecem que não chegam ao fim. E você vai sair desta mensagem mais forte, mais edificado e com a sua fé cada vez mais centrada em Jesus. Então permaneça nesse vídeo até o final, segue nosso canal, se inscreva e ative as notificações do sininho. Deus te abençoe. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo de número 2, e a palavra do Senhor diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós vemos neste trecho de Deuteronômio a lembrança de como foi a travessia no deserto. Uma travessia que não foi fácil, uma travessia que foi dura, duras penas, em que muitas das vezes o povo que estava rumando em direção à terra prometida se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra os mandamentos do Senhor. O povo não tinha paciência. E aqui a palavra ela vai nos lembrar que o Senhor guiou aquele povo pelo deserto durante 40 anos para humilhar, para colocar à prova, para saber o que estava no coração, se aquele povo guardaria os mandamentos do Senhor ou se não guardaria. E assim foi feito. O Senhor os humilhou, o Senhor os colocou à prova, o Senhor os deixou ter fome, mas o Senhor também os sustentou com maná. E o Senhor fez isso para que aquele povo se lembrasse de que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Irmãos, nós precisamos primeiramente compreender que o deserto que atravessamos não é ausência de Deus. Nem sempre quando temos o silêncio de Deus para as nossas orações, para as nossas súplicas, nem sempre esse silêncio do céu significa que o céu nos abandonou. Nem sempre quando parece que o Senhor não responde às nossas orações, é porque Ele nos abandonou. Na verdade, o Senhor Ele não nos abandona porque o que Ele quer é nos fortalecer. Deus trabalha naquilo que nem sempre é percebido, porque nós somos pequenos diante do Senhor. Nós não podemos sequer dimensionar o tamanho do Senhor. E somos extremamente pequenos diante dele, melhor dizendo. E Deus trabalha nisso que nós precisamos colocar a nossa consciência e depositar a nossa fé. Que Deus trabalha onde nem sempre nós conseguimos perceber. Porque o deserto, meus irmãos, ele não é uma prova de distância, mas ela é uma prova de continuidade. Ela é uma prova de perseverança. O Senhor não nos promete que o nosso deserto vai ser curto e que a travessia vai ser fácil. O que Ele nos promete é que Ele estará conosco a todo tempo e que, independente de quão longa ou quão curta for a travessia, isso é o que nós faremos de acordo com a nossa obediência. É a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa fé que vai fazer a travessia do deserto ser mais longa ou ser mais curta. E você pode depositar a sua fé nisso. Você pode depositar a sua fé nesse Deus que te leva, te guarda e te orienta por toda essa travessia. Porque haverá momentos em que parecerá que você está sem rumo em meio a essa travessia, mas quando você confia a sua esperança, a sua fé nas mãos do Senhor, e sabendo que é Ele que te guarda, e sabendo que é Ele que te orienta, e sabendo que é Ele que te sustenta, e sabendo que durante o seu período de travessia não haverá fome, não haverá sede, não haverá necessidade, você poderá fazer da sua travessia mais curta,
mais rápida, mais direta, menos dolorosa, menos sofrida. Porque Deus continua nos sustentando, mesmo quando não existem sinais visíveis para nós. Nós precisamos, meus irmãos, ter esperança no processo e saber que se Deus nos conduziu até aquele lugar de travessia, até esse lugar de deserto, se Deus nos conduziu até essa situação a qual estamos vivendo e enfrentando hoje, é porque Ele também vai nos sustentar durante toda a nossa travessia. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele não é um Deus que para pela metade, mas pelo contrário, Ele é um Deus de obras completas, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que traia, mas Ele é o Deus que nos sustenta, que nos alicerça, que nos mantém de pé. Então, meus irmãos, se a travessia para você parece dolorosa, se a travessia para você do deserto parece hoje insustentável, permaneça firme, porque as suas sandálias, elas não se gastarão em meio a essa travessia, os seus sapatos, eles não se gastarão em meio a essa travessia. Em meio a essa travessia do deserto, não haverá fome para você, porque o maná cairá do céu, aquele maná, aquele pão da vida te sustentará, o mesmo pão da vida que sustentou aquele povo no deserto durante 40 anos, é o pão da vida que te sustenta hoje. A diferença é que naquela época o pão da vida ainda não havia se revelado, mas hoje nós já o conhecemos, hoje nós já sabemos quem é esse pão da vida, hoje nós já sabemos quem é esse maná que nos sustenta e que cai do céu, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, o meu e o seu Salvador. Continue depositando a sua fé nele, continue depositando a sua esperança nele, continue depositando nele a sua expectativa, porque não haverá decepção. Ele é aquele que te guiará pela mão, te dizendo: filho, venha por este caminho, filha, permaneça caminhando por este caminho, pelo caminho que eu sigo, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Permaneça me seguindo, ainda que pareça duro, ainda que pareça difícil, permaneça me seguindo, porque chegarás até o fim desse processo, e quando chegar ao fim deste processo, encontrarás a sua terra prometida, aleluia. Oh, glória a Deus, porque nada, meus irmãos, nada foge do controle de Deus, nada foge do controle de Deus, nem mesmo o deserto. Se Ele te colocou no deserto, se Ele me colocou no deserto, é porque Ele sabe até onde podemos ser, até onde podemos aguentar, e como Ele poderá nos sustentar quando parecer que estamos prestes a cair. Meus irmãos, o Senhor é aquele que nos oferece o maná constante. O Senhor é aquele que faz a água jorrar da rocha quando estamos em meio à sequidão. E o que precisamos compreender disso tudo é que o deserto, ele não esconde. O deserto, ele não esconde a vontade do Senhor para mim, para a sua vida. O deserto, ele não nos afasta do Senhor, mas é totalmente o contrário. O que o deserto faz é revelar a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, porque é naquilo que parece que está faltando que o Senhor vem realmente sustentar a nossa fé. O deserto, ele não revela o que parece ser, mas ele revela a verdadeira vontade de Deus para nós, a de sairmos desse processo fortalecidos, de deixarmos de ter aquela fé aparente, de deixarmos de ter aquela fé emocional, porque muitas das vezes nós estamos até dizendo que temos fé, que confiamos em Deus, mas é em meio à dificuldade que a nossa fé é realmente aprovada. E podemos usar novamente o exemplo do povo que estava rumando em direção à terra prometida após sair do Egito. Ficaram por séculos e séculos como prisioneiros, como escravos de Faraó no Egito. Foram libertos após o Senhor enviar as 10 pragas, como sinais de que queria novamente o seu povo. E bastou um deserto para que tudo aquilo
esmorecesse. A travessia do Mar Vermelho não foi suficiente. As 10 pragas não foram suficientes. Os mandamentos não foram suficientes. O maná não foi suficiente. A água que jorrava da pedra também não foi suficiente. Milagre após milagre, nada era suficiente. Isso acontece comigo e com você, na minha e na sua vida. Existe a canção que todos nós conhecemos que diz que temos tantas bênçãos e que nunca iremos deixar de contar essas bênçãos. Glória a Deus que fosse sempre assim, mas a verdade é que muitas das vezes eu e você caímos, mesmo recebendo as bênçãos, mesmo em meio a tantas bênçãos recebidas, nos esquecemos das bênçãos, achamos que ficou para trás e cobramos do Senhor novas provisões. Perceba que o que Ele quer é nos sustentar. Perceba que o que Ele quer é se revelar a nós. Perceba que o que Ele quer é nos manter de pé. Perceba que o que Ele quer é nos fortalecer. Perceba que o que Ele quer é nos forjar a cada dia, é nos tornar mais fortes a cada dia, é nos tornar melhores a cada dia, é nos tornar com mais esperança, com mais fé e mais confiança nele a cada dia e na provisão que Ele nos dá. Porque muitas das vezes, irmãos, eu e você depositamos a nossa esperança nas coisas do mundo. Muitas das vezes eu e você depositamos a nossa esperança no nosso serviço. Muitas das vezes eu e você colocamos a nossa esperança na sorte e esquecemos de colocar a nossa esperança nas mãos do Senhor, mas Ele é o único que nos sustentará até o final. Não podemos, meus irmãos, ter essa resistência ao tratar das coisas do Senhor. Não podemos nos esquecer das bênçãos que foram alcançadas lá atrás. Não podemos deixar para trás. Não podemos deixar para lá como se não importasse mais. Precisamos a todo tempo, em meio a essa travessia no deserto, seguir em frente, permanecer caminhando, mas sempre louvando e glorificando o santo nome do Senhor por tudo aquilo que já aconteceu, por todas as bênçãos que já alcançamos, por cada caminho e por cada dificuldade que já trilhamos e que já superamos e que já vencemos. Quando fazemos como o povo de Israel estava fazendo em meio à travessia, é isso que acontece também conosco. O nosso deserto ele se torna mais longo. O Senhor não vai nos levar à terra prometida até que estejamos preparados para adentrá-la. O Senhor não vai nos levar para a comunhão junto dele, para a presença dele. O Senhor não vai nos transformar até que estejamos devidamente preparados para estarmos na presença dele. A terra prometida hoje, meus irmãos, não é mais um pedaço de terra. A terra prometida hoje não é mais um local físico, mas hoje a terra prometida é estar na santa presença do Senhor Jesus. Mas nós só podemos estar nessa santa presença quando estivermos com o nosso coração livre de murmúrio, quando nós estivermos com o nosso coração livre de reclamações, quando nós estivermos com o nosso coração livre de tudo aquilo que ainda nos aprisiona no passado, quando formos realmente novas criaturas em Cristo. E só aí poderemos então adentrar a essa terra prometida, para que possamos entrar na presença do Senhor, tirando as sandálias de nossos pés, porque estamos na presença gloriosa, naquela presença que não temos sequer força para estarmos diante dele, porque a glória dele é tão intensa, que se estivermos diante dele, sem a devida preparação, estaremos mortos. Mas o Senhor nos quer verdadeiramente junto dele, porque somos criações dele, porque somos filhos dele, porque ele nos quer junto dele, no reino dos céus. Por isso, meus irmãos, precisamos sempre confiar, precisamos
permanecer confiando, ainda que a travessia do deserto esteja sendo longa, ainda que a areia desse deserto esteja extremamente quente, queimando os seus pés, ainda que a areia seja muito fofa e a cada pisadura o seu pé se afunda e fica mais difícil você retirar o pé desta areia. A travessia do deserto ela não será fácil, mas quando você aprender a atravessar, quando você compreender a forma correta de caminhar, a travessia ela se tornará mais fácil, menos penosa, porque o Senhor estará à sua frente, te orientando, te guiando, te levando pela mão, te sustentando a todo tempo. Não existe promessa para mim e nem para você, se não tiver preparação. Não existe entrega daquilo que o Senhor tem para mim e para você, se não tiver transformação. Porque Deus, ele não se molda ao nosso processo, mas é o contrário. Somos nós que precisamos nos ajustar para que a vontade dele seja cumprida, para que a vontade dele seja realizada. Se não tivermos mudança, meus irmãos, o ciclo continua. Se não tivermos mudança, vamos permanecer caminhando nesse deserto por anos e mais anos e mais anos. Se não tivermos mudança verdadeira, ainda que estejamos ali domingo na igreja, levantando as mãos para o céu e glorificando o santo nome do Senhor, se não tiver verdadeira mudança no coração, permaneceremos em meio a esse deserto. Se não tiver mudança, irmãos, não sairemos do lugar. Se não passarmos por mudança, não chegaremos a lugar algum. Jamais chegaremos à nossa terra prometida. Se não pararmos de olhar para trás e dizer que o tempo no período da escravidão era melhor, porque lá não faltava alimento, jamais continuaremos, jamais teremos força para seguir. Talvez o seu deserto hoje pareça mais longo do que realmente é. Talvez o seu deserto pareça maior do que realmente é. Mas aprenda a confiar e depositar a sua esperança nas mãos do Senhor, para que a sua travessia seja mais calma, para que a sua travessia seja mais leve. Confiar em Deus não é sentir. Confiar em Jesus não é apenas dizer da boca para fora, mas é tomar verdadeiramente uma decisão. Confiar é dizer que a partir deste momento eu permito que o Senhor Jesus, meu Salvador, meu Redentor, tome os rumos da minha vida, pois eu confio que estando nele o meu fardo será mais leve, o jugo será suave e a travessia será menos dolorosa. Aleluia! Confiar em Jesus, meus irmãos, é saber que estamos sendo guiados pelas mãos certas. É saber que a nossa caminhada ela não é em vão. Confiar em Jesus, meus irmãos, é saber que a caminhada ela não é sem rumo. É saber que a caminhada ela é definitivamente em direção à nossa terra prometida e que não será uma caminhada na qual nos perdemos dando voltas e mais voltas e mais voltas e chegando sempre ao mesmo lugar. Confiar em Jesus é saber que a nossa caminhada, ela poderá até ser longa, mas ela terá o rumo definitivo. É saber que a nossa caminhada, ela poderá até ser difícil, mas Ele estará nos sustentando. É saber que a nossa caminhada, ela poderá parecer ser longa, mas estamos indo ao local definitivo. É saber que a nossa caminhada, ela poderá até um dia parecer que não ter fim, mas nós teremos a certeza de que haverá um fim, e esse fim será glorioso na presença do Senhor Jesus. Aleluia!
Oh, glória a Deus! Oh, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. O deserto ele não é o destino final. Creia nisso, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. O deserto ele não é o destino final. Você não morrerá no deserto. Deus não te criou para que morra no deserto. Deus não te criou, Deus não te deu a vida. Deus não sopra o fôlego de vida em suas narinas todos os dias para que morras em meio a esse deserto. Deus não te criou, não te fortalece, não te sustenta a cada dia para que você caia em meio a esse deserto, mas é pelo contrário, é o inimigo que tenta te fazer esmorecer, porque ele fez a mesma coisa com o próprio Filho do Senhor, ele fez a mesma coisa com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele tentou Jesus Cristo quando Jesus estava fraco após 40 dias jejuando em meio a um deserto, enquanto Jesus estava fraco fisicamente, com a sua porção homem, fraca fisicamente, com fome, cansado, exausto, com sede, em meio a um deserto após 40 dias de jejum, para se manter conectado com o céu, o inimigo esteve junto a ele para tentá-lo, para dizer: pule do alto deste monte, pule, porque o Senhor, a palavra diz que o Senhor dará ordens aos anjos para que venham te buscar, para que venham te guardar, para que venham te salvar, te resgatar. Mas Jesus responde: está escrito. Sabe o que é isso? É confiança. Isso é confiança em Deus, é confiança no propósito, é confiança naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Jesus sabia qual era a sua missão em meio àquele deserto. Jesus sabia qual era a sua missão durante aquele período de jejum. E ele não esmoreceu perante o inimigo, porque ele confiava no propósito. Mas o inimigo, ele sabe que eu e você somos muito mais fracos que Jesus. Mas o que ele não sabe é que em Jesus, eu e você nos fortalecemos. O que ele não sabe é que em Jesus, eu e você somos capazes. E então eu te convido nesta noite: surpreenda o inimigo que está falando ao seu ouvido para que pules. Surpreenda o inimigo que está falando em seu ouvido nesta noite para que tire sua própria vida. Surpreenda o inimigo para que nesta noite está ali murmurando no seu ouvido, falando para que você acabe com tudo aquilo que o Senhor já te deu, para que você desista em meio a esse deserto. Mas diga para o inimigo que está te assolando a sua mente nesta noite: está escrito que o Senhor é aquele que me salva. Está escrito que o sangue redentor de Jesus me libertou da escravidão do pecado. Está escrito que a vida agora, que Jesus é o detentor das chaves da morte, que Ele é o dono da vida, que Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas. E eu, como servo de Jesus, não me prostro diante de ti, Satanás, mas só me prostro diante do meu Deus. Aleluia, palavra gloriosa para mim e para a sua vida. Não se prostre diante das alguras do inimigo, não se coloque, não se corrompa, não se enfraqueça diante daquilo que o diabo coloca no seu ouvido, porque existe alguém mais forte que te quer vivo, que te quer forte, que te quer de pé, que te quer caminhando rumo à sua terra prometida. Ainda não é o fim, a sua travessia pode até parecer ainda um pouco longa, mas você já começa a ver a luz no fim do túnel, você já começa a ver a cidade de Jerusalém no horizonte, você já começa a ver a presença gloriosa de Deus no final da sua caminhada, e você já consegue enxergar que Jesus Cristo está ao seu lado, te guiando, te protegendo, te guardando, te salvando, te libertando. Aleluia! Irmãos, é em Jesus que temos força para permanecer caminhando. É em Jesus que teremos a vitória quando sairmos. Se fortaleça em Jesus para permanecer caminhando. Confie nas Escrituras. Confie no Senhor. Confie em Jesus. Confie no Espírito Santo. Pare de dar voz ao inimigo.
Pare de dar ouvidos ao diabo. Pare de dar vez e lugar a Satanás. Reconheça a presença do Senhor na sua vida. Tudo aquilo que Ele já fez por você até aqui e tudo aquilo que Ele ainda fará. Até aqui o Senhor me entregou nesta noite. Eu agradeço por esta rica oportunidade no santo nome de Jesus.